pelos direitos humanos também, como foi apresentado. Então, tem um lugar de fala que é tanto um espaço acadêmico, então pode deixar aqui, não tem problema. É tanto um espaço acadêmico, né, como pesquisadora, atualmente doutoranda em filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina, quanto de ativista. Né? Então, a minha participação hoje dentro de movimento social é muito voltada para os direitos humanos, mas o que eu busco fazer em toda a minha prática, e foi isso que me levou a estudar a filosofia ecofeminista, é justamente uma relação entre esses dois campos. Né? Eu percebi que os discursos eram muito dicotomizados, então, como fala a professora Sônia Felipe, nós temos uma trilemia moral, nós temos sempre um discurso ético ou de justiça que pensa somente para humanos, ou para animais, ou para a natureza, e, do meu ponto de vista, né, com o referencial que eu tenho buscado, nós não vamos conseguir avançar muito se não tivermos um olhar interseccional. Ou seja, se nós continuarmos dicotomizando ou mantendo essa trilemia moral, nós vamos ficar cada grupo isolado sem conseguir avançar muito. Então, toda a filosofia feminista busca fazer isso. Então, né, as pessoas estavam aqui, assistiram a fala do professor Heron, que fez uma retomada histórica em relação à visão que nós temos em relação aos animais. E a gente continua. Então, de certa forma, a nossa mesa dá uma continuidade à fala dele, porque ele parou num ponto onde falava sobre o que os homens estão falando sobre os animais. Né? Todos os autores que ele trouxe eram homens. E isso vai ser muito importante para pensar nos avanços que nós já tivemos ou não em relação à consideração moral dos animais. Embora eu seja formada em Direito, como, né, fui apresentada, eu não sou advogada e não trabalho com categorias de direitos. Então, falar sobre direitos animais e direitos humanos não significa necessariamente falar dos direitos como categoria jurídica. Né? Só gostaria de fazer essa ressalva antes. Então, a gente fala em direitos, mas fala de um ponto de vista de direitos morais, né? De uma outra forma, não o direito necessariamente como uma expressão jurídica. E isso mesmo precisa ser questionado também. Né? O que nós queremos dizer quando falamos em teorias de justiça ou de considerabilidade moral para animais e natureza? O que Singer, Reagan e Francione, né, os três grandes homens que são muitas vezes referenciados e estão nos debates sobre direitos animais? O que eles estão dizendo e quais são os limites das falas deles? Então, o que as ecofeministas, de forma geral, vão dizer é que muitas vezes esse discurso está permeado pelo machismo. Ou seja, toda a concepção que nós temos de considerabilidade moral em relação aos animais é a partir de princípios de justiça e que refletem um ponto de vista moral que é muitas vezes associado aos homens. E aí existe todo um outro campo que é relegado, toda uma outra voz que é silenciada, que é a voz das mulheres. E aí a gente tem que tomar um cuidado e dizer que, bem, para lá, não é assim que homens sempre pensam de um jeito e mulheres pensam sempre de outro. Mas dentro da estrutura de sociedade que nós temos, patriarcal, e mesmo que o patriarcado possa ser questionado como uma entidade única que se dá sempre da mesma maneira em todos os lugares, mesmo que existam expressões diferentes desse patriarcado, no mundo todo, não é possível negar, ou seja, é inegável que as mulheres muitas vezes estão em condição de vulnerabilidade e têm os seus direitos negados, têm a sua moralidade negada. Nesse campo de moralidade elas são negadas, né? Então isso significa que muitas vezes as mulheres são associadas ao campo privado e os homens ao espaço público, e aí quem vai falar sobre direitos animais e quem vai decidir como nós tratamos ou não os animais são os homens, ou seja, dentro de um âmbito de moralidade pensado por homens para homens. Então nós temos isso no direito, nós temos um direito pensado por homens para homens. Se nós pensarmos no sistema carcerário, nós vamos ver isso, as prisões são lugares para homens, não para as mulheres. Então, eu acho que as mulheres nem deveriam estar lá, tanto quanto os homens também. Mas, enfim, nós temos um direito que é pensado por homens. E nós temos, consequentemente, uma teoria de direitos animais que é pensada também por homens. Ou seja, com categorias que são formadas a partir desse pensamento masculino, que refletem esse pensamento masculino. E é isso que o ecofeminismo, ou os ecofeminismos no plural, vão tentar mostrar.
Da mesma forma como não existe um único feminismo, nós precisamos falar de feminismos no plural, também não existe um único ecofeminismo. Existem ecofeminismos também no plural. Então, no mestrado que eu fiz em Filosofia Política e Ética, com orientação da professora Sônia Felipe na UFSC, eu estudei a filosofia feminista da Karen Warren. Então, a minha dissertação foi publicada no passado, esse livro que é o título da minha fala hoje, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista, quem tiver interesse em conhecer depois, está à disposição. Nessa pesquisa, eu trabalhei com uma proposta da Warren, que é uma proposta que se chama Sensível ao Cuidado. Então, o que ela mostra é que existe uma moralidade, uma voz que é silenciada, e existe uma outra forma de pensar as relações com os animais que não vão ser a partir das categorias de direitos e de justiça. Nós precisamos incluir outros valores, como o cuidado, a amizade e a empatia, para pensar essas relações também. Então, aí, o que a gente precisa ir em busca agora é de, tudo bem, qual é a relação, então, entre feminismo e o animalismo? Ou qual é a relação entre esse movimento feminista, que para nós é um movimento comprometido com a abolição do sexismo, e que depois, em outro momento, vai sofrer críticas também, e vai dizer que, bem, as mulheres não podem se preocupar somente com as mulheres, elas precisam perceber que existe uma questão de raça e etnia presente também. Existe uma questão também de geracionismo, de classismo, ou seja, o movimento feminista não pode ser um movimento elitista, nem racista, e assim por diante. As mulheres precisam se preocupar também com as mulheres trans, e assim por diante. Ou seja, vários feminismos que vão se expressar. Qual é a relação, então, desse movimento? E aí, quando eu falo movimento, eu estou sempre me referindo também tanto ao movimento social, quanto a uma expressão intelectual, ou seja, um pensamento, um campo de conhecimento que vai se expressar a partir de alguns referenciais epistemológicos. Então, quando eu falo de feminismo, eu falo tanto de movimento social, quanto de um campo de conhecimento, com reconhecimento acadêmico. Então, o feminismo vai ser isso, vamos por conceitos. Então, o feminismo vai ser esse movimento comprometido com a abolição do sexismo. O que vai fazer o feminismo ecológico, então, ou o ecofeminismo? Ele se inicia como um movimento político na década de 70, quando uma feminista francesa, Françoise de Beaune, cunhou o termo ecológico feminismo para chamar a atenção das mulheres para esse potencial que elas têm em relação a uma revolução ecológica. Ou seja, é pensar que as mulheres se expressam muitas vezes com uma moralidade que tem relação com responsabilidades. Então, isso é o que a ética do cuidado, lá da Carol Gilligan, vai dizer, que existem vozes da moralidade diferentes e os homens se expressam por meio de princípios de justiça e as mulheres em termos de responsabilidades. O cuidado que nós precisamos ter aqui, e aí, um cuidado com a palavra cuidado, é que nós não podemos reforçar os estereótipos de gênero e, quando falarmos em ética do cuidado, reforçar esse lugar da mulher sendo relegada ao privado, ou seja, dizer que não, os homens então continuam explorando os animais, continuam explorando a natureza, e as mulheres, por serem as cuidadoras, vão reparar tudo que está sendo feito, ou seja, vão cuidar da natureza e vão querer restabelecer uma relação de respeito e restabelecer a saúde desses espaços, Então, isso é que nós não podemos fazer, por isso que é preciso tomar muito cuidado também com algumas propostas em relação à ética do cuidado. Mas existe essa complementariedade, então, moral, segundo a Carol Gilligan, entre essas diferentes vozes. Para ela, a maturidade moral de uma pessoa se dá justamente quando ela consegue conjugar essas duas coisas, quando ela não pensa somente em termos imparciais, que é o que o Kant dizia, como falou o professor Herol antes, que é o que muitas vezes as éticas animalistas vão fazer, ou seja, tentar utilizar princípios imparciais, mas em alguns momentos é preciso ter um posicionamento parcial, ou seja, é preciso fazer um exercício de empatia, se colocar no lugar desse outro ou dessa outra, para poder, então, tomar a decisão moralmente correta numa determinada situação. Então, é isso. Então, quando eu falar aqui em ética do cuidado, eu não estou falando numa ética que vai reforçar um único estereótipo de gênero e continuar relegando a mulher em um espaço privado. É pensar numa complementariedade. Ou seja, eu estou querendo caminhar para um movimento que vai dialogar, um movimento interseccional. Então,
muitas ecofeministas vão utilizar a categoria gênero como uma categoria de análise a partir do qual se vai questionar todos os sistemas de dominação. Ou seja, o feminismo ele vai problematizar o machismo ou o sexismo de forma mais ampla, vai questionar o racismo e o classismo também, mas ele vai começar a chamar atenção para o especismo também. E é isso que o feminismo ecológico ou que o ecofeminismo ou ecofeminismos vão fazer. Começar a chamar atenção desses movimentos para dizer que, bem, o feminismo precisa compreender também que existe um outro ismo de dominação, que é em relação à espécie não humana. Porque a gente tem esses ismos, ou seja, consegue compreender já de forma interseccional as dominações em relação a diferentes grupos humanos, diferentes grupos de humanos que estão em situação de vulnerabilidade. Mas aí nós precisamos começar a perceber que, para além da barreira da espécie, existe um outro tipo de dominação também, que é o especismo. Isso o feminismo precisa fazer. Agora, existe a via inversa também. O movimento animalista que vai contra o especismo, ou seja, que quer acabar com esse tipo de dominação, precisa lembrar que existem outras formas de dominação também. E aí é muitas vezes complicado porque na prática a gente tem os movimentos muito separados, ou seja, a gente tem o movimento animalista que muitas vezes reforça sexismo. Né? Dando um exemplo bem claro, talvez eu veja, né, como percebi nas falas antes, que tem muitas pessoas ativistas aqui e que com certeza conhecem o PETA. O PETA tem campanhas extremamente sexistas, ou seja, objetificam a mulher para tentar chamar a atenção das pessoas para a questão dos animais. Bem, uma causa que reforça um sistema de dominação, de opressão tão forte contra o machismo e o sexismo, precisa repensar as suas práticas. Né? Então, essa é a ideia, a gente começar a pensar que é impossível que uma pessoa consiga dar conta de todas as causas, a gente não consegue fazer isso, mas a gente também não pode reforçar os outros problemas. É esse cuidado que nós precisamos ter, ou seja, nós precisamos estar atentas e atentos para isso. Então, qual é a fundamentação? Como é que vai se dar? Por que vai se dizer que existe uma relação entre todas essas formas de dominação? E aí eu fui buscar, então, essa fundamentação na filosofia ecofeminista. Porque existem ecofeministas, assim como existem, né? E aqui no Congresso fica muito evidente isso, existem pessoas de diferentes campos que vão trabalhar. Tem pessoas do direito, tem da filosofia, tem da biologia, ou seja, a gente em todos os campos precisa trabalhar, porque o especismo ele se dá de uma forma estrutural na nossa sociedade. Né? Então, todas as pessoas de diferentes áreas precisam estar comprometidas com isso. E aí eu vou em busca, então, da filosofia feminista, ou seja, pensar em termos conceituais e argumentativos como que eu posso mostrar que existe essa mesma lógica de dominação para mostrar que eu preciso de uma interseção nesse diálogo. Essa filosofia feminista vai dizer que o sexismo, o especismo e os outros ismos de dominação, classismo, heterossexismo, racismo, etc., eles funcionam sobre a mesma lógica de dominação. Então, esse é um conceito-chave da filosofia feminista, eu diria especialmente da Karen Moore, que outras autoras vão buscar esse conceito dela. É essa lógica da dominação que permite mostrar como nós precisamos de argumentos que vão em favor da superação da discriminação e de opressão contra humanos e outros que não humanos. Ou seja, esse termo também, outros que não humanos, é usado pela Marti Kiel, também uma ecofeminista, que vai dizer que essa ideia de a gente segue a mesma lógica dualista, né, cartesiana. Mesmo que a gente queira superar isso, a gente ainda usa essa terminologia, ou seja, a gente usa o humano e o não humano, ou seja, o humano continua sendo um referencial quando a gente quer se referir a tudo que não é humano. Então, ela usa outros que não humanos, e aí com isso eu poderia, quando eu quiser me referir aos elefantes, por exemplo, eu vou dizer outros que não elefantes, e aí eu vou estar excluindo todos que não são elefantes, ou seja, eu tiro o humano do referencial. Então, é um exercício de linguagem também que ajuda a tirar o antropocentrismo da nossa fala e das nossas análises. Então, é justamente por entender que são as mulheres, ao lado de outros grupos que estão em situação de vulnerabilidade, que mais sofrem com os problemas ambientais, de modo que nós percebemos que os papéis femininos se justapõem com a questão ambiental, nós percebemos que os grupos que são socialmente mais vulneráveis são também os mais afetados pelos problemas ambientais. Ou seja,
A gente tem aquecimento global, tem as enchentes, tem as secas, e todo mundo que está na Terra pode sofrer com isso. Mas não é bem assim que acontece. Existem alguns grupos, e são aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade, que vão sofrer mais com isso. Quem é que sofre com enchente? Quem é que sofre com desmoronamento? É quem está morando no morro, é quem está na favela. Não é quem está num bairro de classe média alta. Então, a gente começa a perceber que esses problemas ambientais afetam desproporcionalmente as pessoas, né? Em países ou em regiões onde há seca. Quem é que tem que buscar água? Quem é que sofre com a seca? Quem é que fica sem água? Primeiro ponto. Quem é que vive em regiões do mundo ou em cidades onde há escassez de água? E o segundo ponto é, quem são as pessoas que têm que ir atrás de água? São as mulheres e as crianças. Então, existem alguns grupos que acabam sofrendo desproporcionalmente com esses problemas. Então, novamente, a gente começa a perceber que não é possível ter um discurso, né, universalista e voltado somente para um grupo. Então, a partir dessa conexão empírica, ou seja, na prática nós percebemos que existem alguns grupos que são mais afetados do que outros, que a Warren afirma que há também uma conexão conceitual. Então, nós vemos na prática, e existe toda uma outra questão também de violência, que eu sei que o Daniel trabalha com isso, né? Mostrar que como é que se dá esse fenômeno da violência, como é que ele se dá, quem é que sofre violência, quem são esses grupos que sofrem mais violência. E a gente começa a perceber que há uma conexão entre violência doméstica e familiar contra mulheres e contra animais também. Porque a lógica por trás da violência e da objetificação desse outro ou dessa outra é a mesma. Então, a gente não pode pensar... por exemplo, seria muito problemático pensar que a solução para a violência contra os animais é o aumento da pena. Porque a gente ignora que a gente tem um sistema carcerário extremamente seletivo, que a pena não tem... Aquela ideia da sanção, da pena, não leva a um lugar muito bom, eu diria, né? Então, a gente vê novamente essa questão. Então, além dessas conexões práticas, essas conexões empíricas que existem entre mulheres, animais e outros grupos em situação de vulnerabilidade, existe também essa conexão conceitual que se dá a partir de estruturas conceituais. Então, a Warren vai dizer que existem estruturas conceituais que nos fazem pensar a partir de dualismos que são hierarquicamente organizados, ou seja, nós temos homem e mulher, cultura, natureza, branco, não branco, homossexual, heterossexual, cissexual, transexual, branco, negro e assim por diante. A nossa sociedade funciona a partir desses dualismos que são hierarquicamente organizados. Então, nós temos, de um lado, toda a associação do homem branco, cis, e da cultura, e do outro lado, a mulher trans, negra, e assim por diante. Então, nós temos a associação desses dualismos, ou seja, nós temos essa estrutura conceitual, né? E elas são entendidas, então, o que significa uma estrutura conceitual? Ela é um conjunto de crenças básicas e valores e pressupostos que dão forma e refletem como alguém vê a si e ao mundo, funcionando como uma lente socialmente construída a partir do qual nós percebemos a realidade. Ou seja, a gente está falando de um campo conceitual, mas que faz com que todo esse sistema de crenças nos quais nos baseamos na nossa sociedade façam sentido juntos, né? Isso não significa necessariamente que eles estejam certos, que essas crenças, que esse conjunto de valores e crenças esteja certo. E aí entra uma outra característica que a Warren consegue identificar dentro dessas estruturas conceituais, que passam a ser opressoras, que é a lógica da dominação que eu falei antes. Por trás dessa estrutura, por trás desse conjunto de crenças básicas e valores, existe uma mesma lógica que faz com que essa dominação e essa subordinação, que é injustificada, pareça ser justificada. Ou seja, eu crio toda uma estrutura conceitual e argumentativa para tentar dizer que, bem, os homens são associados à razão mesmo, a razão é mais importante, ela é mais valorizada dentro da nossa sociedade, logo são os homens que precisam tomar as decisões mesmo e definir como se dão ou não as relações. E as mulheres são associadas à natureza, ou seja, são passivas, e elas não podem, então, ter esse mesmo espaço. Ou seja, existe toda uma lógica por trás desse conjunto de crenças que tenta justificar uma subordinação que, na verdade, é injustificada. Por quê? Eu não tenho por que valorizar mais a razão em detrimento da emoção, ou mais a cultura em detrimento da natureza.
Mas isso só vai acontecer, eu vou conseguir romper com esse dualismo, ou com essa hierarquização desse dualismo a partir do momento que eu amplio o meu círculo de moralidade. Ou seja, a partir do momento que eu considero moralmente outros que não humanos, né? Natureza e animais, por exemplo. Também é justamente a partir do momento que eu consigo perceber esse nexo conceitual entre os diferentes sistemas de dominação e de opressão, racismo, classismo, heterossexismo e especismo, por exemplo, que o movimento para erradicar a opressão machista ou sexista, que é o movimento feminista, deve se comprometer também com todas as formas de dominação. Então, aqui eu tenho um argumento para mostrar que, bem, o feminismo não pode se preocupar somente com mulheres, mesmo que eles já sejam feminismo, ou mesmo que eles já sejam feminismos interseccionais. Eu preciso considerar, moralmente, ampliar o meu círculo de moralidade e considerar também outros que não humanos. E existe a via inversa também. Da mesma forma, o movimento animalista e ambientalista, e a gente sabe muito bem que já existe uma discussão muito grande entre o animalista e o ambientalista, porque muitas vezes o ambientalista não considera moralmente os animais como indivíduos, né, precisam dialogar. Então a gente já vem, quem está no movimento ambientalista e animalista já percebe isso há muito tempo, né? Ou seja, a gente precisa ampliar. E aí a gente precisa não deixar de ficar restrito à discussão da moralidade e pensar nossas relações somente com natureza e animais e começar a fazer interseção com humanos também. E aí, quanto tempo eu tenho? Design, tá tranquilo. Aí existe uma outra questão que é importante também, em relação ao olhar que o ecofeminismo queer nos traz, né? Ou seja, toda essa noção que nós temos a partir desses dualismos é de uma projeção ainda heteronormativa em relação à natureza. Mesmo que a gente já consiga perceber que é preciso ter esse diálogo, né, que rompe a barreira da espécie, a gente ainda assim continua pensando que a natureza está no mesmo patamar das mulheres e a gente continua projetando uma heterossexualidade nessas relações. Ou seja, a gente precisa deixar de problematizar somente a relação hierárquica que existe entre esses dualismos. É preciso questionar os dualismos em si, ou seja, acreditar que só existe homem e mulher, que só vai existir o cis, que vai ter a dicotomia entre cis e trans, que vai ter só a cultura e a natureza. É preciso questionar essas próprias bases. É isso que o ecofeminismo queer vai nos mostrar. E ela vai mostrar que existe o que, então? 3 pontos, 3 eixos, que demonstram como nós projetamos um pensamento hétero em relação à natureza. A naturalização da heterossexualidade, isso a gente sabe que está pautada na nossa sociedade. Uma projeção da heterossexualidade à natureza. E o terceiro ponto é a atribuição de um modelo hétero para as relações humano e natureza. Então, se nós formos relembrar os motivos pelos quais os parques nacionais foram criados nos Estados Unidos, por exemplo, nós vemos uma estreita relação com a afirmação de masculinidade. Porque é justamente no momento em que as comunidades LGBT começam a ir para as ruas, começam a fazer um movimento político e os espaços das cidades começam a ser vistos como espaços de degeneração da sexualidade e é preciso ter um lugar de segurança e de afirmação das masculinidades. Principalmente o movimento gay, né? Não tanto porque naquele momento ainda é um protagonismo de movimento de homens, né, gays, não tanto de mulheres lésbicas, e aí por isso que no próprio movimento LGBT a gente vai ter uma discussão muito grande aqui, não cabe aqui agora, é claro, mas nesse momento ainda é um espaço muito de protagonismo dos homens, né? E os espaços da cidade são vistos como esses espaços de degeneração, e aí se precisam criar espaços de afirmação da masculinidade, ou seja, a caça, né, e esse lugar de dominação da natureza, um lugar em que os homens vão para afirmar sua masculinidade, para dominar essa natureza que é passível. Então, essa projeção, novamente, de masculinidade e de heteronormatividade também nesses espaços. Né? Então, o que o ecofeminismo queer vai nos mostrar é que é comum ver essa relação entre humanos e natureza de acordo com a erótica hétero, ou seja, com essa lógica hétero, segundo a qual a natureza é associada à mulher,
passiva e explorada pela atividade humana. Então, toda aquela ideia de exploração da natureza é uma ideia de exploração das mulheres também. Por isso que o feminismo e o animalismo fazem sentido juntos. E o que o ecofeminismo queer demonstra, então, é que nesse pensamento se projeta essa relação heterossexual que é entendida de uma maneira tradicional e opressiva. Logo, aquela mesma conclusão que nós chegamos em relação ao movimento feminista e ambientalista, que ambos precisam, né, olhar um para o outro, acontece também com a teoria queer, com o próprio movimento queer. Ele vai dizer que, olha, é preciso, né, não é suficiente incluir o heterossexismo, quando nós falamos daqueles ismos de dominação, ou seja, estávamos falando de machismo, sexismo, racismo, especismo, e muitas ecofeministas incluem o heterossexismo aí também, né, porque uma mulher sofre discriminação por ser mulher, mas uma mulher lésbica vai sofrer discriminação 2 vezes. Se ela for negra, ela vai sofrer mais uma vez. Então, a interseccionalidade se mostra aqui de uma maneira muito forte. Então, o que as ecofeministas queer, como Greta Garbo e Katrina Sandland, por exemplo, dizem, é que não é suficiente adicionar o heterossexismo a essas demais formas de opressão, ou seja, não é possível só, como elas dizem, adicionar os queers e mexer, né, como diz a Garbo. É preciso desconstruir esse próprio olhar e essa própria projeção heteronormativa nas nossas relações. Ou seja, é preciso, né, queerizar a ecologia e enverdecer também as políticas queer, porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar, quando pensamos em políticas queer, nós achamos que estamos falando somente do campo de sexualidade, falando somente das relações entre humanos, quando na verdade é preciso perceber que essa opressão se dá para além dos humanos também. Então, qual vai ser a contribuição ao final, né, de uma filosofia ecofeminista queer que denuncia e desconstrói um sistema interconectado de opressões pelas quais mulheres, incluindo mulheres trans, pessoas negras, crianças, pobres, outros que não humanos, ou seja, diversos grupos em situação de vulnerabilidade são discriminados. Quais seriam, então, as implicações? E por isso, por trás de tudo isso, vem, então, a ética do cuidado, né? A ética sensível ao cuidado da Warren. Ou seja, vai começar a pensar, a partir dessa problemática que vem à tona, como nós devemos, então, se nós temos o problema, sabemos que essa forma está errada de se relacionar, como deve ser então, né? Ou seja, pensando do ponto de vista propositivo, como nós devemos estabelecer, então, essas relações. E a partir de uma interlocução entre direitos humanos, ou seja, problematizar o racismo, o machismo, o capitalismo e os direitos animais. Então, quais seriam as implicações práticas disso? O veganismo, ou seja, um tipo de alimentação que não explora qualquer tipo de animal, mas que não pode explorar humanos também. Então, nós sabemos o que nós estamos tirando do prato. Nós estamos tirando as carnes, os ovos e os leites, e aí a questão dos ovos e dos leites é especialmente cara, a questão do ecofeminismo, porque justamente são as fêmeas que são exploradas, né? A capacidade reprodutiva das fêmeas que é explorada. Então, o vegetarianismo vai fazer com que a carne, ou seja, somente a morte do animal, seja problematizada e não a exploração, quando essa exploração gera morte, dor e sofrimento também, especialmente para as fêmeas. Então, a gente vê como é importante ter perspectiva de gênero, ou seja, do feminismo presente. Tem uma implicação para a questão do aborto também, ou seja, aborto a gente acha que muitas vezes é uma discussão só de feminismo ou de feminismos, quando na verdade o aborto precisa ser visto em perspectiva feminista também, porque ser a favor da vida, como o movimento animalista não significa ser a favor da vida do feto, sim a favor da vida das mulheres. Então, a luta pela terra precisa ser vista também. Então, a gente está falando muitas vezes de veganismo, de experimentação animal, de uma alimentação que não vai explorar, mas a gente não percebe como se dá a luta pela terra, e especialmente o protagonismo das mulheres nesse espaço, né? Ou seja, é preciso pensar sobre reforma agrária também, porque existe o nosso alimento, ou seja, o que a gente está tirando do prato, a gente está vendo isso, a gente sabe o que a gente quer tirar do prato, mas o que a gente está colocando no lugar? Que tipo de alimentação é essa? Que tipo de indústria a gente está alimentando quando a gente consome um leite produzido por uma empresa, um leite vegetal que é produzido por uma empresa que explora sistematicamente os animais e a natureza? Então, a gente precisa pensar mais sobre o que a gente está colocando no nosso prato, ao invés do que
a gente ficar frisando somente o que a gente está tirando. Existe o agronegócio funcionando de forma sistemática, explorando humanos, natureza e animais. Nós precisamos substituir por uma agricultura familiar, orgânica, e aí nesse espaço a gente precisa problematizar o elitismo também, ou seja, pensar onde a gente está comprando os nossos orgânicos, né, de quem está produzindo, quem está fazendo, né, ou seja, o que a gente está levando mesmo para o prato, como eu já falei. E aí vem novamente o protagonismo das mulheres, por isso novamente feminismo e animalismo fazem sentido juntos, porque são as mulheres que têm protagonizado no mundo a defesa das sementes crioulas, né? Ou seja, contra essa indústria que está deixando a nossa alimentação transgênica, e são as mulheres que estão. E aí a gente começa a perceber como as mulheres, ou seja, dessa moralidade das mulheres, porque a semente crioula é aquela que tem a vida nela, aquela que tem condições de continuar a vida pela alimentação. E é justamente esse espaço da mulher, que é o da reprodução, e que não é o da produção. A gente precisa perceber essa perspectiva de gênero também na alimentação, quem está produzindo e quem está reproduzindo. Então, eu deixo ao final essa reflexão e agradeço a presença e a oportunidade. Bom, obrigado, professor. Passo agora a palavra para o Daniel e ao final a gente faz as perguntas. Olá, bom dia a todos. Obrigado ao Fred, obrigado ao Bruno. Quando o Bruno me chamou, eu falei, mas Bruno, eu não sou dos direitos animais. Eu estudo teoria de gênero e especismo, entendeu? A gente, na verdade, vai contra a questão dos direitos animais. Aí ele falou, não, eu quero que você vá de qualquer jeito. Então, se vocês não gostarem da apresentação, a culpa é do Bruno e do Fred. Porque me chamaram para vir aqui. A ideia, quando eu era pequeno, quem é que assistia esse programa aqui? Alguém? Você via? Mundo de Bikman. Eu adorava o Mundo de Bikman quando eu era pequeno. Eu tinha muita vontade de ser cientista, de descobrir coisa nova e tal. E principalmente saber explicar as coisas, né? Assim, ele sabia explicar tudo, ele sempre tinha uma piada boa, na hora certa e tudo mais, e era muito divertido e dava para aprender de um jeito diferente. Mas recentemente eu estava com um bloqueio para escrever minha tese, e eu fui assistir coisas. Aí tinha o Mundo de Bikman no Netflix, eu acho. E aí eu falei, eu vou assistir o Mundo de Bikman, porque eu adorava. E o Mundo de Bikman destravou a minha tese. Eu consegui começar a escrever minha tese porque eu vou ter assistido o Mundo de Bikman agora com os olhares mais, assim, vamos dizer, especializados pela teoria feminista, né? Porque aí eu pude ver todas as dinâmicas de gênero que eu estava estudando nesse contexto. Quem é que são esses personagens aí? O Bikman, ele é o cientista, ele é o farol da razão nesse programa. Ele é a fonte do conhecimento. Ele tem todas as respostas e ele é quem escolhe todas as perguntas que serão respondidas. Então o Bikman é referência desse padrão de racionalidade. Do outro lado, você tem a Rose ali, que depois foi substituída pela Phoebe, que era o mesmo personagem basicamente, mas feito por uma atriz diferente. A Rose, ela nunca sabia de nada. Ela é um personagem que nunca sabe de nada. Apesar de ser humano, apesar de ser inteligente, é um personagem que nunca sabe de nada. E que sempre pergunta, né? Sempre pergunta. E o Bikman ensina para ela as coisas. E ela está sempre nesse papel passivo de sujeito em eterno aprendizado. Mas ainda com uma quantidade de privilégio ali, ainda com uma posição de privilégio. E no meio ali a gente tem o Lester, que o Lester é uma fetichização da ideia do rato laboratório. Todas as piadas eram feitas em cima dele, ele era sacaneado porque era burro, ele era objeto de todas as experiências, era uma fetichização da dor dos animais com humor, né? E isso me disse muita coisa sobre
eu estava estudando na época para fazer. Alguém sabe quem é essa pessoa? Marie Curie. Marie Curie às vezes acerta. Quem é essa aqui agora? Gente, essa é uma das... Oi? Ah, finalmente. Essa é a primeira palestra que eu dou que alguém acerta essa. Muito obrigado. Como é que é o seu nome? Carol. Eu vou te adicionar no Facebook, cara. Vou falar, a Carol acertou, cara. Você vai ver que a capa do meu Facebook é a foto dela. É a foto da Rachel Carson. Porque nunca tinha acertado a Rachel Carson antes. Coisas que só acontecem na São Francisco. Só acontece na São Fran. Vou falar, hashtag, só acontece na São Fran. Pessoal, a Rachel Carson ninguém nunca acertava. E isso tem um motivo. Por incrível que pareça, a gente está aqui numa faculdade altamente especializada, pessoas altamente educadas, mas mesmo na Universidade de Brasília várias vezes e outras universidades do Brasil e do exterior, ninguém sabia quem era nenhuma dessas duas pessoas. E isso tem um motivo, que a imagem de ciência, isso implica a imagem de inteligência, a imagem de sabedoria, além de ser uma construção do humano, ela é uma construção de gênero. Você sabe quem são essas pessoas? Quem é o da esquerda ali? De cima? Darwin. Quem é o da direita? Da Vinci. E ali embaixo, né, o Einstein, todo mundo conhece aqui. O que vocês veem aí nessa foto aí? Qual é o que chama atenção, né? Nessa pequena montagem. Eles não são iguais, não? Você não acha que eles são iguais? Tipo assim, eu tenho dificuldade às vezes, eu apresento essa palestra tem um tempo já, eu tenho dificuldade de diferenciar o Darwin do Leonardo da Vinci às vezes. E o Newton, o Newton, se ele fosse um pouquinho mais velho, ele seria idêntico ao Einstein. Ou se o Einstein tivesse barba e fosse careca. Ou penteado. Ou penteado. Eles são a mesma imagem, né? Eles são a mesma imagem. Eles não são só o que eles são pelo mérito pessoal que eles têm, pelas descobertas que eles fizeram, mas eles representam uma imagem de ciência. Eles representam uma imagem de ciência que transcende a pessoa deles. Você sabe quem são esses? Esses são personagens reais, vamos dizer assim, reais no mesmo sentido que Newton e... Eles são figuras reais no mesmo sentido que Newton e Da Vinci, eles são cientistas reais. Esses são cientistas fictícios. Mas eles não são cientistas fictícios que parecem muito com Darwin e com Newton e com Da Vinci. E se você for pensar com a representação ocidental de Deus, porque todos esses ideais de humanidade eles são construídos não só sob um ponto de vista neutro, de diferenciar eu sou homo sapiens e você não é. Eles são construções de gênero, eles são construções claras de gênero. E se vocês forem pensar, todas as construções de super-humanidade, todos os ideais de super-humanidade construídos na nossa cultura ocidental hegemônica, são ideais conectados, ligados à masculinidade. Por exemplo, os super-heróis. Quem são os grandes super-heróis? É o super-homem, é o Batman. E as super-heroínas, quem são? As super-heroínas como é que é? Mulher Maravilha, mas tem a Batgirl, tem a Mulher-Aranha, são genéricos mais fracos do super-ideal de humanidade. São deturpações do super-ideal de humanidade que é defendido. E mesmo a Mulher Maravilha, que pode ser considerado um personagem autônomo, até o ano de 1982, você sabe qual era o ponto fraco da Mulher Maravilha nos quadrinhos? Se algum homem a segurasse no pulso, ela perdia os poderes. Ou seja, até o ideal máximo
autônomo, de amazona, misândrica na cultura pop e perde os poderes ao simples toque de um homem. Isso tudo tem uma raiz comum. Em 1982, uma autora chamada Elizabeth Spellman, ela teorizou essa ideia de somatofobia, analisando a obra de Platão. Que ela falou que Platão, em sua filosofia, discutia uma separação entre corpo e alma, né? Sócrates, o grande interlocutor, né, o grande ícone, vamos dizer, da discussão platônica, ele via a existência divina como puramente espiritual, e que a espiritualidade, nesse sentido de conhecimento, sabedoria, racionalidade, refletia essa propriedade divina, né? Enquanto os deuses eram puramente espíritos, os seres humanos, eles possuíam o espírito, apesar do corpo. Eles podiam manifestar essa virtude, só que com um detalhe: o corpo da mulher estava mais propenso, segundo Platão, para ceder às tentações da carne e às influências naturais. Daí, o homem era mais capaz, segundo Platão, e as mulheres masculinizadas, para ver que a masculinidade não é algo pessoalizado, mas uma estrutural, e as mulheres mais masculinizadas e os homens tinham mais poder de governar, tinham mais poder de desenvolver conhecimento e tudo mais. E daí ele criou uma cisão, né? Ele criou uma animafilia, né? Ou seja, a atração pela alma, a galvanização, a exaltação da alma, e a somatofobia, que segundo Elizabeth Spellman é a aversão ao corpo. Ou seja, ele criou um ideal de aversão ao corpo. O corpo é ruim, está ligado aos animais, à natureza e às mulheres, e a alma é uma coisa boa, e principalmente refletida em propriedades masculinas. Só que eu digo que eu discordo um pouquinho da interpretação de Elizabeth Spellman. Porque, se você pensar bem, aversão é alguma coisa que você tem em relação a alguma coisa que você nem quer chegar perto. Por exemplo, se você tem aversão à aranha, você não quer ter uma aranha perto de você, né? Muitos dos preconceitos são baseados em aversão, como é o caso do racismo. Muitas pessoas não queriam ter pessoas negras como vizinhos. E por isso eles mudavam ou expulsavam as pessoas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, de certos locais dentro da cidade. Isso é uma manifestação de aversão. Só que nesse caso não é aversão. Por quê? A mulher ou o animal, eles podem existir longe, eles podem ser deixados em paz, eles podem falar: não, eu não vou mais participar disso. Não podem. Nem o homem fala: eu não quero mais você perto de mim, não quero mais. Não, é justamente o contrário. Você tem que existir do meu lado dessa forma específica. Exatamente dessa forma específica você tem que existir. Então não é exatamente uma aversão. É um controle, um fascínio sobre o corpo, uma objetificação. Somatofobia é uma instrumentalização do corpo por parte de uma classe privilegiada, opressora, sobre uma classe oprimida. E nesse sentido, nessa lógica de opressão, habitam mulheres, habitam animais, habita a natureza, né? Como vai ser problematizado depois. Aí pensamos o conceito de espécie. Ultimamente, os movimentos sociais têm problematizado muito os preconceitos sociais. Hoje a gente não discute mais raça como se fosse um preconceito derivado da cor da pele. Não é. Porque tem diversos fatores culturais. Tá? É um conceito que, por mais que na hora da opressão seja sólido, na hora da conceptualização, na hora da concepção, é instável. Porque muda de cultura para cultura, muda de contexto para contexto. Às vezes, de um bairro para o outro, a ideia de racismo é completamente diferente. Porque não é só uma impressão tirada da cor da pele, é um construto cultural instável, contínuo, né? Que nunca para. A mesma coisa é gênero. Gênero, hoje em dia, já é problematizado. Homem e mulher não são papéis essenciais, são construtos
construtos sociais. Agora, quando vai falar em espécie, parece que espécie é um conceito dado e que a gente vai aprender a trabalhar a partir disso. Por isso que eu digo que a somatofobia influenciou a construção da ética animal. Porque se vocês forem pensar bem nessa ética de direitos, eu vou ter que criticar agora, vou ser obrigado. A ideia é que é o seguinte, nós questionamos, esse animal é capaz ou não de habitar a nossa ética, a nosso universo de direitos? Esse animal é capaz ou não de habitar a nossa moralidade? A gente se pergunta o tempo todo. É o que Peter Singer pergunta, é o que Tom Reagan pergunta, é o que Francione pergunta. Mas eles nunca perguntam para si mesmos. Eu sou intitulado desse papel de legislador. Esse papel de legislador dos animais é essencial a mim. Eu não devo questionar esse papel de legislador que eu estou me colocando automaticamente. Então, a ética animal contemporânea em grande parte, ou essa ética animal moderna, né, para melhor dizer, que surgiu ali nos anos 60, 70, não questionou o privilégio, não questionou as hierarquias, só questionou a forma de tratamento. É por isso que eu não gosto do conceito de utilizar o conceito de sofrimento e de senciência, não porque essas não sejam causas justas, mas porque faz o movimento de direitos animais não ser uma causa emancipatória para os animais, mas ser somente uma causa de adaptação de melhor administração das hierarquias que já existem. E por isso que eu acho que o feminismo se mostra como uma ferramenta bastante poderosa para entrar nessa discussão. A ideia de domesticação é muito importante, porque quando eu estava falando de somatofobia, falei, não é aversão, não é você vai para longe e eu fico aqui, você existe dessa maneira específica. E o que é? São duas lógicas básicas que esse sistema de opressão funciona. Uma é de predação da natureza, né? Ou seja, você vai existir da minha forma, você não vai existir dessa forma específica e vai passar a existir da forma que eu quero, que é substituído por uma lógica de pós-predação, que é de domesticação. E essa lógica ela não se resume somente aos animais. A autora Elizabeth Fischer fala que critica as feministas que nos anos 30, 40, até os anos 60, como casos feministas muito famosos como Simone de Beauvoir e Margaret Mead, falaram que a opressão das mulheres, a opressão de gênero, era a opressão primeira. Essa é a opressão que estruturou todas as outras opressões que existem. E aí Elizabeth Fischer fala, não, porque a domesticação de mulheres, a opressão de mulheres foi retratada, foi baseada na domesticação de animais. Primeiro domesticou-se os animais. E aí, baseado nessa estrutura de poder que foi criada, passou a haver diferenciações de gênero. É claro que isso envolve uma projeção de uma sociedade pré-mítica, né? Mas eu acho que ela faz isso apenas como ferramenta analítica, né? Para falar como a criação da humanidade enquanto excepcional, como o excepcionalismo humano está na base da opressão de gênero. O feminismo nos anos 60 e 70 passou a desconstruir a chamada segunda onda, né, que foi chamada por segunda onda há muito tempo ali, passou a desconstruir esse essencialismo. O que é essencialismo? A primeira pessoa que teorizou taxonomia para as espécies, que repensou o que são os animais em relação aos seres humanos, foi Aristóteles, como o Heron muito bem falou. O Aristóteles via a espécie como uma manifestação de essência. Ou seja, aquela forma que o animal está, aquilo que ele está expressando é o eidos e o morfos dele, é a essência do que ele é. Está sendo manifestado ali. E o John Ray, que foi a primeira pessoa ali no século XVII a pensar a espécie, a criar esse conceito de espécie, ele pensou bem nessa lógica aristoteliana, que era o essencialismo. O que você é a manifestação da sua essência.
só foi Darwin, só foi Lamarck e Darwin, depois com evolucionismo, que vieram a questionar isso, falando, espécies são conceitos conjunturais, são conjunturas que existem por muitos anos. E diferente, não é a manifestação da essência, é a manifestação da variedade. Porque existe uma enorme diversidade de animais na natureza e eles variam muito. As variações que dão mais certo são as que ficam, são as que se perpetuam. Então, ele mudou. Antes era essência, agora é variação. Tanto que muitos biólogos criticam o conceito de espécie de Darwin porque ele é muito parecido do conceito de variação dele. Né? Eu não sou especialista, se tiver um biólogo aí me corrija, por favor. Então, o feminismo nos anos 70, com a criação da teoria de gênero, o negócio da Gayle Rubin e o tráfico de mulheres, eles vieram para questionar. Quase todas as sociedades demonstram o sexismo. O sexismo existe em quase todas as sociedades. Mas antes era visto, porque o sexismo existe em todas as sociedades, porque é essa a ordem natural das coisas. Mas o feminismo dos anos 70 falou, não, isso é uma opressão generalizada. Existe uma opressão generalizada. Em virtualmente todas as sociedades, as mulheres são oprimidas. Ou seja, existem processos sociais que tomam parte, que oprimem as mulheres. E aí, o feminismo dos anos 70 se pautou nisso. Vamos refletir juntas, todo mundo conversar sobre a universalidade dessa opressão, para repensá-la, para contestá-la, para tudo mais, não mais vê-la como natureza, mas denunciar as estruturas sociais que fazem com que isso aconteça. Só que, no final dos anos 80, houve um movimento inverso, que foi justamente a interseccionalidade. Que Kimberly Crenshaw, que foi quem inventou o conceito de interseccionalidade, falou que tem uma série de opressões estruturais que estão acontecendo. E o movimento negro, atualmente, ele está questionando aquela opressão ativa, ou seja, quando uma pessoa é virtualmente discriminada publicamente, mas não está refletindo sobre os meus acessos aos privilégios que as pessoas brancas têm, e que os homens negros têm, e que os homens brancos têm. Ou seja, eu não sou representada nem pelo movimento negro, nem pelo movimento feminista. E foi a mesma coisa que falou Lélia Gonzalez aqui no Brasil, foi a mesma coisa que falou Bell Hooks também. As principais feministas negras, que eu não sou representada nem por esse lado, nem pelo outro. A intersecção das opressões na minha realidade cria uma realidade específica. E as coisas que me afligem de verdade não são questionadas. Então, elas falaram, universalismo para quem? Quem é esse universal? Constatou-se que o universal era baseado em valores feministas brancas americanas e que não representavam as idiosincrasias de todas as outras feministas no mundo. Né? Então, essa ideia de universalismo foi muito abraçada pelo feminismo radical, que criou o ecofeminismo. Né? Ali nos anos 70, vamos se unir todos como as mulheres, mas aí as mulheres negras falaram, não, isso é muito fácil para você falar, que você está sendo representado e eu não estou. Então, sem querer, talvez sem ter essa intenção, a teoria de gênero, com esse desenvolvimento, inevitavelmente desestabilizou o que se pensava como humano. Porque o humano estava baseado nesse ideal do que é natural em relação às coisas. E, de repente, a teoria de gênero chega e começa a denunciar todos os processos sociais que vão construir aquilo que era chamado de natureza. E aí, inconscientemente, talvez, desestabilizaram e indiretamente questionaram a própria opressão que as próprias feministas faziam sobre os animais. E algumas feministas passaram a perceber isso, e foi daí que surgiu o ecofeminismo animalista, né? Que foi muito bem explicado
inclusive ambos os ecofeminismos foram muito bem explicados pela Dani. E foi muito... Então, assim, o ecofeminismo animalista surgiu como uma resposta, porque antes surgiu esse ecofeminismo. O livro de François Dubonnet falava, nós somos mulheres e nós temos uma vocação natural de preservação da natureza. Nós somos ligadas à natureza, então nós sabemos como administrar a natureza, os homens não sabem, então vamos pegar em armas e vamos derrubar isso tudo aí. Era quase que... Lembra muito o Capital em algumas partes, o Manifesto Comunista em algumas partes, aquela ideia de mulheres do mundo univos. Só que era uma representatividade muito estrita. E outra, era uma ideia de ecologia muito estrutural, muito espiritualista e centrada numa ideia de cultura específica. A Audre Lorde, por exemplo, ela criticou imensamente a Mary Daly, que falava que o feminismo tinha que ter uma vazão para a experiência espiritual das mulheres e que isso devia constituir a moralidade social. E ela fala, moralidade social de quem se não tem nenhuma deidade negra ou africana nessa representatividade que você está clamando? Não existe. Então você não está me representando, você está me forçando a sua espiritualidade. E a mesma coisa, esse ecofeminismo, quando surgiu, ele era muito estrutural. E aí, as feministas que tinham relações pessoais com os animais são capazes de expressão, de formação de laços afetivos, não se sentiam representadas. E foi aí que a pioneiríssima máxima Marty Kiel, em 1985, lançou um artigo genial criticando a ecologia profunda e essa ideia estrutural de ecologia que estava tomando conta desse ecofeminismo primeiro. E daí há uma diferença enorme entre o ecofeminismo animalista e o outro. Há um abismo enorme, porque o ecofeminismo animalista não é que ele valoriza a individualidade, mas ele valoriza o poder expressivo. O poder expressivo que aqueles animais possuem e a capacidade de relação, de se relacionar que eles têm, ou seja, representação de idiosincrasia individuais. Teoriam sobre as relações interpessoais, né? E que é uma coisa muito importante para se trazer para essa discussão. Então, dentro dessa lógica de discussão de gênero, o diferencial que o feminismo vai trazer para a discussão animal é que o feminismo não quer apenas uma reconfiguração das estruturas hierárquicas que já existem. O feminismo quer derrubar as estruturas hierárquicas que já existem entre homens e animais, para que haja uma emancipação real dos animais, para que a fala dos animais e a expressão dos animais seja valorizada. Muito obrigado. Bom, obrigado aos dois palestrantes, professores, foram ótimas questões que foram trazidas. Acho que a gente faz, nesse estilo que o Carlos, a gente faz um bloco, né, de perguntas, e depois quem quiser vai se posicionando. E gostaria de trazer uma pergunta, mas a gente já vai entrando de olho para a ordem das perguntas. Para mim interessa bastante, eu acabei de chegar de um congresso lá na UFG, em Goiás, e lá a questão do agronegócio é muito forte, né? Então, quando você falou justamente a questão da questão da agricultura familiar, né? Lá cheguei a visitar uma ocupação que estava num momento de pré-assentamento, que era um movimento da terra livre, e aí inclusive as mulheres eram extremamente atuantes, se chamava um grupo Margarida, e foi justamente na semana do 8 de março também, né, que eles fizeram manifestações no meio da rodovia, foi bem interessante. E também teve uma mesa
queer, digamos. E foi muito interessante uma fala do Lincoln, e para mim me interessa bastante escutar mais sobre isso, que era a questão de, eles colocavam, estava até comentando, eles colocavam como bicha, preta, pobre e vegana. Então isso é muito forte, né? Corta vários segmentos, né? E isso é muito interessante para ver como que isso pode ser trabalhado. Inclusive ele tentava pensar de forma além queer, né? A questão do não binarismo também. E eu queria escutar um pouco sobre isso também, do não binarismo, que é uma coisa à parte também, extremamente complicada também, né? Porque de algum modo, porque tinha uma mulher trans na mesa, né? Então, de certo modo, não é necessariamente um conflito, mas é algo para se tratar. E isso é muito interessante, né? Porque nesses pontos, para mim, me interessam, e a questão por exemplo, da Melanie Joy, que trata justamente dos 3 N's, né? Que é o que é necessário, o que é normal e o que é natural. Né? E isso perpassa desde a construção de racismo, né? De machismo, de heterofobia e, enfim, especismo, né? Concepções do que seria natural, do que é natural, do que é normal, do que é necessário, né? E são construções culturais, né? São construtos culturais, né? Então, gostaria de escutar um pouco dos palestrantes sobre isso, mas a gente abre um pouquinho também. São 2 perguntas, na verdade. Na verdade, uma eu vou aproveitar, né, para com vocês. Queria saber um pouco mais sobre a diferença entre sexo e gênero. Porque não uma coisa tão... Entendeu, né? Tem uma coisa mais profunda, eu preciso de uma validação mais profunda, eu estou aproveitando a oportunidade. E uma hora a Daniela falou alguma coisa de aumento das penas de maus tratos, assim, como uma não, eu queria saber se a favor da criminalização, não, se criminalização dos maus tratos animais, por que não exatamente? Para entender sua questão. Obrigada. E mais? Mais uma questão prática mesmo, assim, de direito animal, de legislação, enfim. A gente teve há um tempo atrás questionamento sobre a proibição de sacrifício animal, né? E querendo ou não, a gente, por estar aqui numa segunda-feira, ocupa uma posição de privilégio, de certa forma. A quem caberia, então, dentro do movimento animalista, questionar isso, né? Quem deveria ser protagonista dessa luta, por exemplo, já que a gente parte do pressuposto que vegano, acho que seria errado, né? O sacrifício animal, ou, enfim, a morte animal, mas quem seria esse protagonismo nessa luta mesmo? Porque eu não me vejo, mesmo como vegano abolicionista, apto a questionar e ateu, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né, de certa forma. Isso me incomoda um pouco, porque gerou, né, muito questionamento, até umas ideias meio reacionárias e tal, do movimento vegano, o que é triste. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? A quem caberia, por exemplo, em algumas questões práticas, levantar, né, esse questionamento. Queria também colocar... pois não. Depois eu falo. A questão dele, se vocês lembrar, da palestra que você fez no Diverso, né? Uma menina que levantou e falou, peraí, você é um homem falando de feminismo, né? Aí me trouxe um pouco dessa questão, e vocês colocando, peraí, nós estamos falando do outro, né? Quem sou eu para falar do outro? Eu queria que você falasse um pouco mais com relação a isso, porque eu acho que você tem maturidade, que eu vi você defendendo lá, né? Quer dizer, no dia você pensou, você tem razão, tal. Então eu queria que você colocasse, que eu acho que aí já tem uma maturidade a mais, né, em colocações, pelo questionamento que você fez. Queria, agregando para o debate aqui, primeiro agradecer muito ao Daniela por aceitar o nosso convite aqui, que realmente foi uma mesa que a gente pensou com muito carinho nela, né, exatamente para fazer essa relação tão importante entre o feminismo e os feminismos, né, e o movimento e a questão animal. Minha primeira
questão, talvez um pouco mais para o Daniel, mas talvez não, talvez seja para ambos. Por que não universalismo? Por que não a linguagem dos direitos? Te dar um exemplo. Você disse que o parâmetro feminista, né, o parâmetro de mulher que está articulando as demandas feministas, para algumas feministas, não corresponde às mulheres do globo, né? O que é bem verdade. Mas por que isso não poderia ser resolvido numa chave de direito à universalização da diferença cultural, né? Que todos têm direito à sua forma de vida, todos têm direito à visibilização da maneira de que vivem e a uma legitimidade social dessa forma de vida. Porque a questão racial que você mencionou foi resolvida, começou a ser resolvida nos Estados Unidos, você mencionou nos Estados Unidos, claro, com os movimentos sociais, né? Mas deu um passo muito grande quando ela foi incorporada na linguagem dos direitos. O caso Brown v. Board, que todo mundo aqui de direito conhece, de 55, que acabou com a segregação nas escolas, né? E os dois Civil Rights Act, de 64 e 68, que acabou, inclusive, com a possibilidade de os imóveis serem gravados com cláusula de inalienabilidade para negros, né? Isso era possível, isso era legal, né? Mais recentemente, em 2003, né, muito atrasada, a Suprema Corte norte-americana decidiu que leis estaduais não poderiam criminalizar relações homossexuais. 2003, veja, né? Só em 2003. E aqui no Brasil o Supremo decide sobre o casamento homossexual, enfim. Então a questão é, por que não uma linguagem dos direitos que abarque, com a chave da universalidade, o direito a todas as diferenças, né? Essa é a primeira questão. E a segunda, que eu acho que tem a ver com a questão, também tem a ver com um pleito de universalidade, aí talvez um pouco mais para a Daniela, mas não sei, acho que é para ambos. Pensando na ética do cuidado, né? O quanto pensar a ética do cuidado não é também repensar a própria razão, né? Ou pensar a emoção, como você bem disse, como não distinta, não binária com relação à razão. Lembrei da definição de emoção da Nussbaum, né? É uma resposta cognitiva, uma resposta inteligente a uma situação de valor sobre a qual a gente não tem controle, né? Quer dizer, emoção é uma coisa inteligente, emoção é racional e a razão é emocional, né? E o quanto a valorização da empatia não é um resgate de algo sem o qual o código universalista não vive, né? Os próprios primatólogos, Jane Goodall, o Franz Ebal, né, mostram que a empatia tem uma raiz biológica muito forte nos animais sociais. Quer dizer, o quanto a gente não precisa repensar a nossa razão, né, para abranger a empatia, né, para não colocar a empatia, o cuidado, né, como algo irracional, porque não é irracional, né? É absolutamente racional e por isso pode ser entendido numa chave universalizante, né? A colega lembrou do seminário do Diversitas, né? Também queria ouvir o Daniel sobre essa questão, porque tem toda essa questão do lugar de fala, né? E agora o lugar de fala é uma coisa que a gente tem que pensar, agora também tem um lugar de pensamento e fazendo o gancho com o professor Heron, como diz a Hannah Arendt na abertura da Vida do Espírito, onde estamos quando pensamos? Né? Porque, veja, se a gente radicalizar a questão do lugar de fala, como aquela colega fez com você no Diversitas, Daniel, eu não posso falar de animal. Jamais vou ter o lugar de fala do animal. Só do animal humano, mas... E o morcego, né? Aquele artigo do Nagel que a gente conhece, né?
Aí a gente acaba dizendo que não pode falar nada sobre o morcego, então não dá para pensar o que é bom para o morcego. Tem coisas que a gente sabe que é bom para ele, independentemente de a gente ser um morcego ou não, e tem coisas que a gente sabe que são bons para todos, independentemente de a gente estar num lugar ou no outro do globo. Então, é mais uma questão para a gente pensar a articulação entre universalismo, feminismo e questão animal. Acho que tudo isso que está subjacente ao que eu quis saber aqui de vocês. Obrigado. Só aproveitar que o Carlos está falando para complementar que eu botei aqui a cabeça esquecendo, que para mim muito interessa, você já fez a propaganda do GEDA, então eu vou fazer a propaganda também do grupo que eu coordeno aqui, que é o Corpo e Consciência Jurídica. E a gente trabalha justamente meios digamos, de sensibilização e de acesso a fenômenos morais e jurídicos, digamos, de maneira, uma razão mais crítica, inclusive com vivências corporais também, de exercícios de empatia, de música, de dança, de respiração. Então, para mim, isso tem muito a ver com a questão do não-binarismo também que eu perguntei, né? E dessa questão do sensível e do escuta do outro, né? Que no fundo é isso, o reconhecimento do outro. A questão é quem é o outro, né? Então, esse outro que foi mudando historicamente, até chegar talvez esse outro que seja o animal, né? A espécie. Podem ficar à vontade, se quem quiser começar. Essa questão assim, começando pelo seu, Fred, essa questão assim, a justiça, a lógica de direitos a ideia não é extinguir a lógica de direitos, e quem tem a melhor explicação para isso, que eu acho, é a Karen Warren. Eu acho que a Dani podia dar uma explicação melhor do que eu para essa questão, porque ela coloca uma lógica de direitos diferente do que... São muitas questões, né? Vou tentar organizar aqui uma fala que contemple todas as questões que foram abarcadas. A primeira que perguntaram duas, três vezes para o Daniel, né? O que ele responderia hoje, né? Foi em 2014, aquele evento de Diversitas, aquela mesa. Então, assim, 1 ano e meio depois, o que ele responderia? Mas não perguntaram para mim, mas eu vou responder. Porque por coincidência eu também estava naquela mesa, o Daniel perguntou se eu vinha, eu falei, estamos nós dois novamente, né, a dupla, só para variar. Eu não tenho problema nenhum em estar com um companheiro homem falando sobre ecofeminismo, porque eu acho que homens precisam falar também, não adianta, eu faço parte do movimento feminista também e me incomoda profundamente que às vezes a gente fala só entre nós, só entre mulheres. Existem os espaços em que nós precisamos estar juntas e pensarmos sobre o que nós queremos, sobre o que fazemos, mas é preciso que os homens também repensem esse lugar de privilégios dentro de um sistema patriarcal e machista. E isso vai acontecer aqui no movimento animalista, porque a gente não quer ficar repetindo as mesmas coisas, porque se a gente ficar falando só entre pessoas veganas, a gente está fazendo o quê? Né? Então, eu acho que precisa abrir o diálogo, sim, mas tem uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista. Tradicionalmente, são os homens que têm espaço de fala. E aí, eu concordo plenamente, animais não podem falar, então, assim, se eles não verbalizam como nós, por que nós estamos aqui falando por eles? A gente não consegue saber o que eles querem ou não, mas a gente consegue tatear e a gente tem algumas noções, a gente faz um exercício de empatia e pensa assim, mas o bicho não quer ficar preso, ele não quer ser morto, porque ele tenta recuar da morte, porque ele não quer sofrer, porque ele sente dor, enfim, quaisquer critérios que nós... que a gente queira escolher, né? Agora, tradicionalmente, num sistema patriarcal e machista, os homens têm o espaço de fala assegurado. E se não tivesse nenhuma mulher, não precisaria ser eu, mas se não tivesse nenhuma mulher aqui falando sobre filosofia ou falando sobre ecofeminismos, né, filosofia ecofeminista ou falando sobre ecofeminismos, aí eu ficaria bem chateada. Porque, eu estou dizendo, não é uma coisa de protagonismo minha pessoal, não é, claro, tá, é o meu tema de pesquisa, me sinto lisonjeada com o convite e ter a oportunidade de vir aqui refletir. Agora, se eu tivesse homens, a gente pensaria, mas espera lá. São os homens que estão dizendo o que as mulheres sofrem, por que elas têm um espaço ou não dentro, por que elas podem ou não falar, ou qual é a visão que elas podem trazer em relação a isso. Então, o Daniel, claro, vai ter o ponto de vista dele como homem pesquisador, né, e ativista nessa área, mas eu não posso deixar de pontuar isso, né, que a gente tem um espaço muito assegurado dos homens para quaisquer áreas. E eu sou do direito também, e tradicionalmente é isso, são mesas compostas por homens. Quando nós temos eventos falando de feminismo, gênero, e nós temos que formar tradicionalmente aquela mesa de autoridades, quem são as autoridades? São majoritariamente homens.
Assim, a nossa sociedade é assim, ela está estruturada dessa forma. A gente já está... Tem muitas feministas que vieram antes de mim que já abriram um bom espaço, mas a gente ainda continua precisando problematizar isso e por isso que é preciso assegurar esses espaços de fala também. Em relação à teoria queer, né? Eu estou num momento pessoal muito difícil de ter que delimitar minha tese e quem, né, tá na tarefa já sabe quão difícil é, e a minha questão é justamente essa, porque quando eu trabalhei com a pesquisa no mestrado, eu não trabalhava com a teoria queer, não trabalhei com ecofeminismo queer, nem tá aqui, não cito, porque eu não trabalhei, porque eu achava que naquele momento eu não daria conta disso. Deixei para depois. E aí, ano passado, eu tive a oportunidade de começar a participar de eventos que tratam sobre o tema. Ouvi a Judith Butler, que é uma das grandes referências da teoria queer, fazendo uma palestra e falando em animais, de forma muito assim, muito pontual, mas ela falou, ou seja, esses conceitos que a teoria queer tem pensado, e pensou sobre a precariedade da vida, que vida é essa, e pensar em termos de vulnerabilidades, pode e deve ser pensada para além dos humanos também. Então a teoria queer ainda não está fazendo isso. Mas Beatriz Preciado agora, já falou também que o feminismo não é um humanismo, o feminismo é um animalismo. Ou seja, pensar que lá na Revolução Industrial, a objetificação começou, assim, o trabalho da máquina antes era o trabalho dos animais e da mulher. Então, ela já consegue mostrar isso. Então, acho que a teoria queer tem o potencial para nos ajudar a questionar esses dualismos. E aí vem o problema, e aí essa ainda é a minha dúvida em como eu vou conciliar isso. Porque tudo que eu tenho trabalhado até hoje em relação a ecofeminismos é pautado nesse dualismo. Então, a Oren diz isso de forma muito explícita, né? Existe o dualismo, a gente sabe que existe homem e mulher, existe o humano, existe o não humano. O dualismo existe. Para ela, o problema é como nós valorizamos mais um em detrimento do outro. Só que ela não questiona o pensamento dualista em si. A Merchan também é uma ecofeminista da história que vai mostrar como se construiu isso, por que se pensa, né? Ela vai lá em Descartes e tal, vai explicar. Mas, novamente, o problema está em como um vai ser mais valorizado em detrimento do outro, e não questionar o próprio pensamento binário. Eu acho que talvez esse seja um dos nossos desafios hoje, pensar como a gente transcende esse binarismo, como a gente passa para além disso. Só que a questão é que quebrar com esse pensamento binário significa que nós estamos num pensamento pós-identitário. E aí, como é que a gente vai trabalhar com essas categorias, cultura, natureza, como é que a gente vai transcender isso? Transcender ou não pensar mais que existe essa diferença, quando, na verdade, toda uma questão de pertencimento e toda uma defesa, às vezes, de grupos em situação de vulnerabilidade se dá pela identidade. Então, se eu não tiver esse conceito de identidade, qual eu tenho? O meu desafio pessoal nesse momento, né, teoricamente, é esse. É talvez achar um conceito, e eu não sei se talvez vulnerabilidade seja singularidade, talvez, né, pensar na singularidade de cada sujeito, seja ele humano ou não humano, mas eu ainda não tenho uma resposta, porque eu estou bem nesse momento mesmo de ter que pesquisar isso. Tenho a impressão de que é por aí que eu vou seguir, né, na minha pesquisa, mas eu ainda não consigo responder. Agora, que as mulheres, principalmente homens e mulheres trans, e pessoas que estão envolvidas com isso, têm feito de uma forma brilhante para mim, é jogar na nossa cara, sabe, olha, não está dando, isso não está certo. Se é a teoria queer que vai dar resposta, eu não sei, mas que a gente precisa mudar o jeito que a gente está pensando sobre as coisas, ou seja, uma questão epistemológica mesmo, de quais são as categorias que estão sendo utilizadas por nós para pensar. Isso eu não tenho dúvida que precisa ser questionado. E aí quando ela diz, né, sou bicha, preta, pobre e vegana, e aí a Indianara Araújo, que é uma ativista trans no Rio de Janeiro, não questiona o veganismo, ela não entra nessa questão, mas ela também diz assim, se eu tiver que me definir, eu sou pós-identitária, eu sou queer e tal, eu sou pós-identitária, eu não quero isso. Mas se eu tiver, e é a mesma coisa que a Butler fala, ela tem, enfim, mostra todo o problema dessa construção de gênero, e entre sexo e gênero, ela vai dizer que não é só o gênero que é construído socialmente, ou seja, não são somente esses papéis socialmente atribuídos a homens e mulheres relegadas ao espaço privado, da reprodução, e os homens ao espaço da produção e do público, não é só isso que é construído socialmente, o sexo também é. E aí ela usa a metáfora da drag queen para mostrar como a drag se monta, ou seja, ela tem um corpo de homem,
do que nós entendemos socialmente como um corpo masculino, um corpo de homem, mas ela se monta. Então, esse processo da drag se montar é o que ela usa como metáfora para mostrar, olha, isso é o queer. Dizer que não existe o limite. Né? Então, não é só o gênero que é construído socialmente. O sexo também é. O que nós entendemos pelo sexo, que para nós, a princípio, é uma categoria dada, biológica, não, isso também é construído. Né? Uma pessoa pode pensar, ser para além disso, não ter essa identidade e transitar entre os lugares, ou seja, não se tem uma margem, não se tem uma delimitação. Né? E aí, quando a Indianara diz que se eu tivesse que me definir, e aí a Butler mesmo, voltando a Butler, só antes de voltar para a Indianara, quando ela diz que existem todos esses problemas, a gente precisa questionar a construção social de gênero e sexo, mesmo assim, a gente ainda vive num momento onde existe opressão contra as mulheres, assim como existe contra negras e trans, e homossexuais, e lésbicas, enfim, e assim por diante. Então, ainda é preciso se posicionar e se associar ao movimento identitário como um movimento feminista, por exemplo. Por isso que eu me identifico como feminista, como uma ecofeminista, né, ecoanimalista. Por quê? Ainda é necessário porque ainda existe uma opressão muito forte, existe ainda um sistema de dominação funcionando. Então, a gente precisa dizer, olha, sou contra isso. A mesma coisa que eu digo, eu sou ativista, eu sou defensora de direitos animais. Significa que eu não compactuo com o sistema de opressão contra os animais, eu preciso fazer isso. Se eu deixo vazio, não, eu não quero rótulo, eu não quero bandeira, eu também não consigo politizar essas ações. Né? Então, a identidade, eu acho que a gente ainda está no momento em que a afirmação de identidades é um movimento político que ainda é necessário, né? Por isso o conflito também, de como que a gente vai teoricamente avançando, mas na prática a gente ainda precisa usar algumas categorias anteriores, né? Mas que não dá para ficar só nelas se a gente não vai achar saída nelas. Então, a Indianara disse, se eu tiver que me definir, eu sou travesti, porque é a mais marginal que existe, né? Ela falou, eu sou mulher trans, ela diz, eu sou uma mulher de peito e pau, e se eu tiver que me definir, eu sou uma travesti, porque é o mais marginal que existe. Então, assim, algumas pessoas têm nos jogado isso na cara e falado, olha, não dá mais. Eu vejo a diferença, como eu falei para vocês no início da minha fala, né? Eu comecei a participar dos movimentos, participar de seminários em 2005. E eu vi muita mudança nesse tempo, no movimento animalista, mas eu ainda vejo, assim, pessoas batendo em algumas teclas que não vão fazer avançar. Ou seja, tudo bem que a gente não muda tanta coisa em uma década, mas assim, se a gente não avançou nada e está tendo retrocessos, por outro lado, então é preciso se questionar constantemente. Eu não estou dizendo que o que eu estou dizendo está certo, né? Também é passível de reflexão e de crítica. E aí quando, né, tem alguém que nos diz que a bicha é preta, pobre e vegana, aí a gente entra na questão do elitismo, porque o movimento animalista ainda é muito, muito, muito elitista. O fato de nós estarmos aqui, pessoas, né, falando no espaço acadêmico, na USP, né, onde a gente vai sair para comer depois, tudo isso vai dizer que espaço é esse, que veganismo é esse que a gente tem praticado, né? Como é que... Aí eu volto àquilo que eu falei no final, né, da minha apresentação. A gente está tirando alguma coisa e está colocando outra no prato. O que é que a gente está colocando? Qual é o sistema que a gente quer alimentar? Ou se a gente vai romper com o sistema, se a gente vai plantar nossa própria comida, mas eu não consigo, ter que trabalhar o dia inteiro, dia e noite praticamente, eu não tô conseguindo nem preparar a minha comida, né, que só plantar. Então, assim, eu estou alimentando, algum sistema eu estou alimentando com isso. Então, são escolhas bem importantes, que têm que ser éticas e políticas, né. Bem, acho que falei um pouco sobre sexo e gênero já. Bom, a questão do aumento de pena e criminalização. Na verdade, os maus tratos contra animais já é criminalizado, já é crime, né? Maus tratos pela lei 9.000 e a lei de crimes ambientais prevê, mas 9605, isso. Já é um crime. A questão é que a pena é de até 2 anos, é de menos de 2 anos, significa que é um crime de menor potencial ofensivo. Crime essa é a questão. Assim, ela já é uma conduta criminalizada. Só que tem uma pena baixa e aí faz com que a pessoa nunca vá para cadeia. E eu não entendo por que as pessoas ficam sedentas por mandarem pessoas para cadeia. Isso não vai resolver. Aquela é uma coisa muito básica do direito penal, lá em introdução a esses direitos, né? A ideia da pena, que é a sanção, né, que se dá, é para supostamente fazer com que a pessoa não cometa aquele ato. Mas isso não funciona. As pessoas não deixam de cometer crimes, não deixam de ter condutas, porque elas têm medo de sofrer uma pena, porque elas têm medo de ir para a cadeia. Então, assim, um exemplo, né? A gente falou de violência, o Daniel falou muito bem, mostrou como isso se dá. A questão da violência contra a mulher. Nós tivemos
um movimento nacional protagonizado por movimentos feministas que conseguiu a alteração da lei, né? A partir de uma denúncia na Organização dos Estados Americanos, veio uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos dizendo que, olha, Brasil, você é negligente em relação à violência contra a mulher, você precisa rever as suas condutas, formar agentes públicos e rever a sua legislação, porque era a mesma coisa, caía no crime de menor potencial ofensivo, o agressor não era penalizado e ficava por isso mesmo, a mulher não tinha medidas protetivas, foi revista a legislação e veio, então, a Lei Maria da Penha. Nós estamos completando esse ano 10 anos de Lei Maria da Penha. Logo no início da vigência da lei, baixou um pouquinho a violência contra a mulher. Depois, ela continuou aumentando exponencialmente. O Brasil hoje é o 5º país onde mais há violência contra mulheres no mundo, mesmo tendo uma legislação avançada. Ou seja, os homens continuam agredindo as mulheres. Por quê? Porque existe um sistema opressor e machista que funciona com essa lógica de que a mulher tem que ser oprimida pelo homem, porque ela tem que obedecer ao homem mesmo. Se ela não obedece, ela vai ser penalizada. E a mesma lógica se aplica à questão dos animais. Não é a pena que vai fazer com que as pessoas deixem de maltratar animais. Não é isso que vai funcionar. Do meu ponto de vista, o que vai funcionar? É a educação. Eu posso fazer uma parte? Porque eu vejo essa discussão jurídica e tal, que não resolve. Mas a questão, eu acho assim, em termos imediatos, concordo, é uma questão de educação, é coisa de tempo, é solução. Agora, a solução para aquela mulher é o cara sair dali. Me desculpa, não sabe conviver em sociedade. Claro, gostaríamos que ele fosse um lugar e que tivesse realmente uma oportunidade dessa reeducação, né, para poder voltar. Que muitas vezes também não é uma questão de educação formal. Não. Mas uma questão de terapias e outras questões aí. Não, eu acho que nenhum médico e nenhum advogado, todos seriam ilibados, né? Assim, não é essa a questão. Então não é só uma formalização educacional, mas uma formação mesmo em grande escala. Mas se não sabe conviver, não pode estar junto. Então, eu não sou do meio jurídico, então eu não entendo isso, mas eu não entendo porque alguém rouba uma margarina é preso e porque alguém que maltrata uma mulher, um animal, não é preso. Assim, porque não é a questão de correção da pessoa. A correção da pessoa, ela tem que fazer um outro trabalho muito maior. Mas a separação dela de uma sociedade para que eu não fique presa e o outro solto. Porque se ela não estiver na cadeia, quem está na cadeia sou eu. É que, do meu ponto de vista, a gente entra num outro debate aí que eu não teria também... não, eu acho que a gente... Bom, vamos lá. Eu acho que isso aponta para uma questão de criminologia. Ou seja, que daí não é o nosso campo aqui, não é nem o meu, então é isso que eu ia dizer. Assim, eu não sou nem capacitada para falar disso, né? Porque eu não sou criminóloga. Mas a gente precisa pensar nesse fenômeno de violência, como isso se dá, e quais são as condutas que são criminalizadas no nosso Estado, que denotam quais são os nossos valores. Aí entra uma questão de políticas públicas também, porque é o direito e a política pública, não adianta ter direito se a gente não tem política pública de Estado que vai efetivar esses direitos. E aí eu acho que entra o campo da educação, é a educação formal também, não é só a educação educação formal que dá conta disso, mas é maior, bem mais ampla. Só que quem é que vai preso no nosso país? É preto e pobre e puta. Direito penal. Quem faz direito penal normalmente escuta isso. Direito penal é para quem? São os 3 P's. Os 3 P's. Para preto, para pobre e para puta. Então a gente tem um sistema. Então, assim, quem é que. É que eu acho que, assim, quando a gente tem um pouco de noção disso, como é que funciona o nosso sistema penal, o nosso sistema carcerário, para quem ele funciona, não dá para acreditar que as pessoas que maltratam animais, quem são as pessoas que maltratam animais que vão para a cadeia, sabe? Que é o agressor de animal que vai. Porque não é assim que as coisas funcionam. Por isso que eu acho que esse debate se dá muito. E aí quando teve a discussão, né, agora nos últimos anos da reforma do Código Penal, ficou uma coisa assim, esquizofrênica, porque um boneco, assim, um Frankenstein, porque foram grupos diferentes que trabalharam, e aí eu vi o movimento animalista comemorando que aumentaram a pena, sabe, mas
eu acho que não é esse o caminho. Por isso que a gente tem um sistema extremamente seletivo. E não é esse o caminho. Agora, é como eu falei, já existe uma lei que proíbe. Então, o que a gente precisa é efetivar políticas públicas que vão fazer com que, diante de uma situação de violência contra um animal doméstico, isso cesse. Ou seja, se tire aquele animal de lá e se leve para um abrigo onde vai se promover a adoção. Isso é possível ser feito com o que nós temos. Porque daí aí é um campo de política pública, não é uma questão de lei. Entende? Não é uma questão de lei de encarcerar. Então, assim, é uma visão muito restrita pensar em aumento de pena e encarceramento. Não é isso. As pessoas vão sair de lá pior. As pessoas saem do nosso sistema piores, elas vão sair traficantes. Então, assim, a gente não quer que o agressor vire traficante, não é. Tem que voltar, tem que rever essa lógica, porque isso não vai funcionar. E aí, desculpa, eu vou seguir, porque eu sei que também tenho tempo. Então, eu sempre acho que é uma questão de educação, né, pensando não só nessa questão dos maus tratos, né, de forma geral, repensar as nossas relações, pensar o campo da moralidade, repensar a educação formal e não formal. A questão da utilização de animais em religiões, né, que foi trazida. É um outro tema super polêmico e, pessoalmente, eu sou vegana, então eu tenho um comprometimento com a abolição de todas as formas de exploração e de uso dos animais, mas eu não posso deixar de notar que quando nós temos um movimento contra o uso de animais em algumas religiões, isso significa que nós estamos falando de religiões de matriz africana que sofrem muito racismo. Né? E o Daniel falou muito bem do racismo, não é só a questão da pele. O racismo, ele se dá de uma forma estrutural na nossa sociedade também. E é claro que, como vegana, talvez eu me sentisse assim, mas claro, ninguém vai poder apontar pra mim e dizer assim, tá, mas você tá sendo incoerente porque tu tá querendo que lá as pessoas tirem da religião delas o uso dos animais, mas você tá utilizando de outras formas. Mas eu penso, não, mas pra falar, no meu prato não tem. No meu prato não tem carne, nem ovo, nem leite. Então eu posso falar, mas não é bem assim, não é só isso. A gente tem que pensar mais seriamente, eu acho. Do meu ponto de vista, muito pessoal, eu acho que nós já chegamos numa fase, né, da nossa evolução, muito entre aspas, que nós não precisamos mais dos animais também para desenvolver a nossa espiritualidade. Mas isso é uma coisa minha, isso faz parte da minha crença. Mas tem outras pessoas que ainda estão nesse momento. Então, eu acho que isso não seja uma questão séria. Agora, sim, vamos pensar no agronegócio, vamos pensar nas empresas, nas grandes empresas que estão se apropriando do nosso discurso e que estão enverdecendo os produtos delas e que estão colocando um produto vegano numa linha que explora sistematicamente os animais e a gente está dizendo, olha que lindo, e batendo palmas. Eu acho que isso talvez seja mais urgente, seja mais sério. Né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, como o Daniel falou também, e não querer priorizar uma pauta em detrimento da outra. Todo o meu movimento, né, de ecofeminismo animalista é esse. Eu não quero priorizar uma causa em favor da outra. Agora, não dá pra gente ficar lá fazendo protesto, né, da frente de terreiro, quando a gente está botando para dentro de casa produtos que exploram também, ou, enfim, que tem outras práticas racistas. É só isso que eu gostaria de chamar a atenção também. E aí, eu acho que eu teria que ir para a última questão, que é mais em relação ao universalismo e ética do cuidado, né? O próprio Singer já escreveu um artigo, isso eu escrevi na minha dissertação, falando sobre justamente esse problema em relação à dicotomia racional e emocional. Qual que é a questão? Quando a gente está falando disso, qual é o ponto, né? O que define, qual é o critério para definir como nós tomamos as nossas decisões morais? Aí o Wigan vai dizer que é o sujeito de uma vida, o Singer vai falar, né, do utilitarismo de preferências dele, a igual consideração de interesses semelhantes. E aí, a ética sensível ao cuidado da ordem vai dizer que, bem, às vezes são esses princípios universais, mas em outros momentos são os imparciais. Então, o que ela quer mostrar é que é uma complementariedade. O problema, para mim, das teorias de direitos dos animais, né, que vão pensar o direito como categoria jurídica, que partem do universalismo, é que nem sempre a decisão moral correta a ser tomada é uma decisão universal, baseada num princípio universal. Nem sempre
essa decisão moral correta. E o direito tem que fazer isso, embora na prática a gente veja que é isso que está acontecendo, né? A gente tem, enfim, o direito altamente influenciado pela política e as decisões não estão sendo tomadas de forma imparcial. Né? Mas isso é outra questão. Mas, teoricamente falando, né, o direito ele precisa ser universal, ele precisa ser imparcial, mas nem sempre a decisão moral correta a ser tomada numa situação é essa. Ela pode ser tomada a partir de um sentimento, ou seja, o cuidado, a amizade com uma pessoa. E aí, o que o Singer, a Helga Kius e o Maurice Ricard vão dizer é mostrar que existe realmente uma fragilidade, talvez, entre essa divisão entre o que é o racional e o emocional, né? Só que a gente tem, novamente, um sistema que valoriza mais o racional em detrimento do emocional, né? A Warren usa o Daniel Goleman para usar isso, para dizer que não existe a racionalidade sozinha, pura, ela faria das pessoas psicopatas, talvez, porque elas precisam do emocional. Eu acho que aí vai para uma outra área, eu não chego a criticar porque não é o foco aqui, né? Mas ela usa esse referencial, mas aí eu prefiro a pesquisa que o Singer, a Kius e o Ricard fazem, e eles mostram que as pessoas acabam tendo esse bom senso, digamos assim, para saber quando elas precisam tomar decisões pautadas em princípios imparciais e quando elas podem usar a parcialidade. Ou seja, a gente tem um bom senso para saber que no espaço público a gente tem que ser imparcial. Ou seja, eu não posso escolher aquela pessoa que é mais próxima porque eu gosto dela para um cargo público. Mas dentro da minha casa eu posso escolher, nas minhas relações privadas eu posso escolher. É claro que daí nesse espaço eu vou escolher quem eu levo para dentro da minha casa. Eu não vou levar porque não, eu tenho que ser politizado, eu vou levar, né, aquela pessoa porque eu preciso. Não, eu vou ter perto de mim com quem eu me sinto melhor, com quem eu me sinto mais confortável. Ou seja, a gente já faz isso no nosso dia a dia, a gente já toma decisões pautadas em princípios imparciais e parciais, ou seja, universais, né, ou não. Então a questão é reconhecer que isso se dá num campo de moralidade também, da ética. Só que daí isso vai se dar, eu acho, no espaço de reflexão mesmo, que a gente consegue externalizar e pensar, não, aqui tá ok tomar essa decisão, aqui não. Eu acho que seria um pouco isso. Porque nem sempre, né, enfim, só um adendo, na razão prática, nem sempre do princípio decorre a decisão no caso concreto. Isso é da razão pura, não é da razão prática, né? Quer dizer, a razão prática admite essa, o que você chamou de parcialidade, né? É o exemplo do São Tomás, né? Você deve devolver as coisas que você tomou emprestado? Sim, mas o vizinho me emprestou uma faca. Aí ele vem me cobrar com o olho estatelado, me dá a faca, vizinho, de volta. Você deve devolver? Claro que não, ele vai machucar alguém, né? Quer dizer, isso talvez a gente incorporar, né, a questão do cuidado na racionalidade, saber que a razão não é só razão instrumental, é resgatar o sentido da razão prática, né? Que no caso concreto eu não olho só o princípio, eu não posso só olhar o princípio no caso concreto jamais, né? Isso serve para matemática, serve para química, mas para a gente, para a argumentação que a gente faz na filosofia e no direito, pelo menos deveria fazer, não se faz também, né? As pessoas erram até o Engels, né? Mas a gente precisa do particular, né? O direito não vive sem o particular, né? Então, isso é muito... Gostei muito da tua resposta, exatamente porque essa atenção ao particular é algo que a gente precisa resgatar no âmbito da razão prática, né? E sem a empatia a gente não faz isso, né? Eu acho que o que tem que questionar na razão prática do Singer é o lugar de fala do filósofo. É isso, ele pressupõe uma capacidade, uma especialização que não é para legislar. O que a Warren fala é possível, porque o que a Warren fala com esse negócio do David Goleman, que ele no estudo dele, as regiões do cérebro mostram que não existe a região da racionalidade e a região da emocionalidade, não existe. Então existe ou seja, os princípios éticos são condicionados pela experiência, né? Os princípios éticos são contextualizados e o
o Singer está sempre no papel de filósofo, legislador, entendeu? Na minha opinião, o Reagan também, entendeu? Então, eu acho assim, eles têm que questionar o próprio lugar de fala. Eu acho assim, uma coisa que falta para eles, sabe? Uma coisa que falta para essa, que é o que eu estava comentando com a Dani antes, que é talvez seja a cultura um pouco do direito que tem que ser repensado, que é esse lugar do especialista, que avalia a verdade, que significa a verdade através do cânone. Eu sou especializado, logo eu legislo. Não que ele não tenha um lugar privilegiado para isso, mas muitas vezes se torna um lugar absoluto, como é o caso que eu acho da ética prática do Singer, que o animal não tem voz. E o animal tem voz. Ele pode não ter a linguagem nossa, mas ele tem voz, né? Então, assim, e que é uma coisa que está sendo repensada, inclusive, pelo ecofeminismo queer, que já está repensando a ética do cuidado com a ideia da ética do Eros. E a ética do cuidado é frágil. A ética do cuidado é essencialista, na minha opinião. Por quê? Porque ela privilegia ali a relação emocional que a pessoa tem. Quem é essa pessoa que está falando de cuidado? São as feministas brancas norte-americanas, de novo. São elas que estão pautando o cuidado. São elas que estão dizendo o que é cuidado, para quem quer o cuidado, para onde vai o cuidado. Então, ela não tem esse lugar de fala do animal ainda. É uma coisa que está sendo construída. Agora, a ética do cuidado pressupõe que uma tutela, né? Também. Então, assim, não é uma questão simples de ser lidada, sabe? Quem está lidando com isso, que eu acho que está lidando bem, é a Sonara Taylor, baseada no William Kimmler, que está questionando essa questão, porque ela é deficiente física, né? Assim que fala. Eu não sei como é que fala a linguagem exatamente, mas ela é deficiente física e fala, essa noção de cuidado que está sendo, por exemplo, negada aí, que muita gente fala, aquele animal não tem utilidade, não serve, aquele animal não tem capacidade de sentir isso ou aquilo, ele não tem aquela capacidade disso, aquela capacidade daquilo. Que a ética do cuidado questiona essa moralidade de capacidades. Porque ela, por exemplo, ela fala, eu me identifico com o animal porque eu não tenho uma série de capacidades que a maioria das pessoas tem. Mas assim, eu me identifico com a ética do cuidado nesse sentido recíproco, que não tem um papel único de um cuidador e um papel único do cuidado. É uma relação recíproca. E o Peter Singer se coloca num lugar de fala absoluto, como filósofo. E eu acho que essa especialização, ele tem que admitir a própria fragilidade para poder entrar para a ética prática poder entrar nessa seara, né? É isso que eu acho. Em relação à legislação, eu acho, cara, que, assim, se alguém estiver sacrificando um animal na minha frente ali, sabe, eu vou lá tentar impedir, cara. Mas não é isso que está acontecendo. Essa lei é demagógica. Porque a gente tem que observar os aspectos práticos do que estão acontecendo. Isso aconteceu lá na Bahia e está se articulando no Senado Federal. Agora, as pessoas não se importam de fazer articulação com o deputado que está na folha de pagamento da Friboi JBS para impedir sacrifício de animal em rituais afro-brasileiros. Não é assim a questão ética como é que é. Não é essa a pergunta. A pergunta é o que está acontecendo lá na Câmara agora. É um absurdo. É um absurdo para o movimento de direitos animais se articular com as pessoas específicas que vão empoderar. Porque essa relação das relações afro-brasileiras com sacrifícios, ela vem de uma cultura que colonizou o continente aqui. Sabe? Que impôs animais domésticos na nossa fauna, na nossa flora e tudo mais. E essa indústria, ela é o principal resultado disso. Essas pessoas, elas estão incluídas nessa cultura. Mas o movimento direitos animais trapora, como se fosse a ética absoluta do mundo, não é? Você não vai se unir com deputado evangélico que nem pensa em
comer ou deixar de comer carne na vida, ele está usando o movimento de direitos animais. O movimento de direitos animais na Câmara Federal hoje é uma piada. É uma piada. Um movimento que não pode falar de rodeio, um movimento que não pode falar de agronegócio, sabe, que fica falando de cocô de cachorro na rua para recolher o cocô. Pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo lá é um absurdo. Tem que analisar conjunturalmente. Isso que a Warren fala. Não é a questão ética. Óbvio que se um defensor de direitos animais vê alguém sacrificando um animal, vai tentar impedir. Mas não é essa questão que está acontecendo lá. O movimento de direitos animais está sendo claramente manipulado. Uma vez eu fui, cara, na palestra do juiz federal, Anderson Forlan, ele falou que a gente tem que acabar com essa aberração que são os rituais afro-brasileiros, as religiões. Ele falou isso com todas as palavras lá em Brasília, em pleno OAB. O que está acontecendo é um ataque de intolerância religiosa. Essas pessoas não querem salvar aqueles animais. Eles querem fortalecer a indústria, eles querem fortalecer o consumo higienizado, branco de carne, essa ilusão de consumo higienizado, essa ilusão de consumo aceito de carne. E a gente cai como um patinho nessa história. O movimento precisa ser politizado. O movimento de direitos animais no Brasil é assustadoramente não politizado. Assim, engole qualquer coisa. É muito mais fácil você destruir uma cultura que já é marginalizada, né? Cair em peso em cima dela e simplesmente não olhar para outras questões, né? Eu acho que eles acabam manipulando. Como, né, a gente é manipulado nesse sentido, direcionando o movimento. Ó, aqui vocês não podem falar de abate. Ó, vamos falar de exatamente, aceita unilateralmente. Não vou falar de rodeio. Como é que é isso? Como é que é uma comissão de direitos animais que não fala de pecuária, não fala de rodeio no Brasil? O Brasil é o país mais pecuarista do mundo. Isso é imoral, gente. Vamos fazer o último bloco com a Karen, que tinha levantado a mão. E eu sou da Federação das Associações de ONGs de Proteção. Então, assim, aí eu acho que existem determinadas confusões conceituais, tá? São as pessoas que estão legislando não são realmente de direitos animais. Tem algumas questões que o movimento, algumas pessoas do movimento dos animais estão politizadas, sim. Não é o geral, como a maioria do país também não é, né? Como a gente não tem um movimento assim, geral em nada. E a questão lá de cima, o direito dos animais realmente usa algumas pessoas, sim. A questão religiosa, ela não é por uma questão de ser africana, imagina, de maneira nenhuma. Mesmo porque existe dentro do movimento né, de direitos animais pessoas aqui também. É uma questão de vida, tanto que somos também, pensar assim, e a questão de pele, quem usa pele? O pessoal mais fragilizado é uma minoria, extremamente rica. E, no entanto, essa é uma das nossas brigas, como com a Graça. Então, assim, existem outras brigas, elas são grandes. Agora, não confundir que um político seja da questão animal, porque não temos um político de questões animais. Nenhum dos que estavam lá, o CPI, eram veganos. Então, assim, são pessoas, são políticos que fazem algumas coisas no movimento. A gente tinha levantado a mão. Estão aqui com a gente, são as mesmas. Eu só queria comentar essa questão do espaço de fala sobre a perspectiva do funcionamento do serviço ético, quando eu estou fazendo a participação alguma. Mas a proposta é que, no caso dos animais, como a gente não tem como fazer exatamente, né, que decidiu, a proposta é colocar o máximo possível de pessoas envolvidas na conversa. Então, pessoas que conhecem esses animais, que convivem com eles. Aí eu queria reforçar um pouco o que a Dani falou da questão de casos particulares. Então, para muitos casos, a gente tem como universalizar protocolos. Mas tem casos que são muito particulares. Então, para decidir aquilo, vai ser muito importante que todas as pessoas que tiveram contato, que conhecem aqueles animais, participem e participem desse espaço de fala por eles, né? Um exemplo do que seria esse espaço de fala é o caso das estereotipias, por exemplo.
Então, tem muitos animais que têm estereotipia, que a gente pode entender pelo espaço de fala deles. Eles estão dizendo que aquela situação não está boa, eles não estão conseguindo se adaptar, eles estão mostrando fisicamente que a situação não está boa. Mas era só isso que eu queria acrescentar dessa questão do espaço de fala e da universalização. Eu acho que essa é a tendência agora, a emancipação dos animais. Eu acho assim, que a gente devia falar menos hoje em dia de sofrimento e sem ciência, porque não é assim que lógica de movimento social funciona. As mulheres não estruturam o feminismo assim, se você me tratar bem, eu vou aceitar as estruturas hierárquicas do jeito que estão, ou nem o movimento negro. É só o movimento de direitos animais que funciona assim. O único jeito de solucionar isso é exatamente dando voz aos animais, não simplesmente. Acho que foi, né? Só estamos com fome já, hein? Vamos comer comida vegana, hein? Quem não conhece aqui o centro, tinha muitos aqui podem conhecer, mas muitos não. Tem alguns restaurantes com opções, não tem restaurante exclusivamente vegano aqui perto, né? Tem um panda aqui. Mas o panda é vegetariano e vegano. Não, é vegano. Tem É vegano agora, ele mudou. Ele mudou. Tudo? Mudou. Ótimo. Então tem o panda que é vegano, tem o family, que é vegetariano e com a opção vegana claramente marcada, né? O que mais? Tem esses dois, né? Mais perto seriam esses. O panda é na Líbero Badaró, quase ali na esquina com a prefeitura. Descendo aqui. Né? Você tem que subir, é uma sobreloja, Isso. em cima de um açougue, né? É verdade. É verdade. Sério? Do lado. E o family é aqui na Riachuelo, em frente ao Ministério Público. Bom, só para avisar então, a gente volta então, a gente finaliza esse segundo bloco, a gente volta com o terceiro bloco ainda hoje, às 19 horas, com o Eduardo e a Karim, falando sobre instrumentalização e o uso dos animais e estatuto jurídico. Então, lembrando que a programação inteira, com os cronogramas sendo atualizados, está no Facebook. E qualquer dúvida é isso. Obrigado. Só um anúncio, gente. Os livros dela. O professor Heron, foi levar o professor Heron até o táxi, falou, vou deixar uns livros, dá um para a biblioteca. Eu perguntei, mas qual biblioteca? Porque tem a central, tem a circulante, tem a de ambiental, tem a de filosofia. Falou, então dá um para cada um. Ele tirou vários aqui, então esses livros vão estar na biblioteca para a gente poder consultar. A Biblioteca de São Francisco, né? Para quem não sabe, é público. Claro. Porque a gente não é daqui, a gente vem de... Lógico. Claro. Com certeza. E a biblioteca daqui é pública, né? Para quem não sabe, todo mundo pode consultar. Bom. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniela.